Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula agora nós vamos pegar tudo que a gente vem estudado, até agora e botar em prática de verdade para criar um layout real, um layout real, um site de verdade. Tudo bem? Então, olha só o que é que a gente vai fazer. Eu peguei esse layout aqui da internet, tudo bem? Então, provavelmente é de um template pago. Então, quando a gente praticar isso daqui, vamos usar ele como estudo, tudo bem? Não vai fazer um site usando esse template aí e sair vendendo, porque ele tem direitos autorais, tá bom? Então, ó, só esclarecendo, o criador dele tá aqui embaixo, ó. Então, deixa eu só dar um zoom aqui. O nome do template é MediCenter, tá? E o criador é o Quantica Labs. Então, só para deixar claro que tem direitos autorais esse layout, tudo bem? Eu só apenas peguei da internet e achei um exemplo bom para a gente praticar o que a gente vai, enfim, o que a gente tem aprendido durante esse módulo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer um layout desse é ter as imagens que vão ser necessárias e tudo mais. Então, ó, a gente vai ter uma área de navegação com os menus, de navegação e tudo mais, a logo. Depois, uma propaganda, um banner, uma espécie de um banner grande no site, tá? Depois, dentro desse banner, a gente vai ter tanto essa frase de efeito quanto essas três áreas aqui. Uma área com coisas com relação à emergência, outra aqui para você marcar a consulta, enfim, tudo mais, e outro com os horários no caso aqui, é um site por exemplo, de um centro médico, tá? Então aqui, os horários disponíveis deles, tá? Depois, aqui embaixo, você tem uma área lateral em que tem uns departamentos e as informações para você fazer uma consulta. E aqui do lado esquerdo, a gente tem notícias. Então aqui é uma área de notícias, tá bom? Então, vamos baixar um pouco mais. Depois a gente tem o rodapé do site, que aí no rodapé a gente tem três áreas aqui, com links, para você clicar, e aí vai ter provavelmente um texto, imagens e tudo mais, tá? E mais três áreas aqui embaixo, que são as informações gerais sobre a clínica, os últimos posts, que aí vêm linkados com isso aqui, e aqui no caso eles botaram os últimos tweets, mas o Twitter nem é tanto utilizado no Brasil e muito menos hoje em dia, Então, você pode substituir por alguma outra coisa. O fato é o seguinte, o foco desse nosso projeto agora não é fazer o site funcionar, não é, por exemplo, ter um banco de dados onde você vai cadastrar as notícias e tudo mais. Isso é um próximo passo no curso, tá? Como a gente está no módulo aqui correspondente a HTML, então o nosso foco vai ser montar esse layout aqui, não fazer ele funcionar dinamicamente, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar pelo primeiro passo. Sempre um layout, ele é feito de cima para baixo e da esquerda para a direita, porque esse é o padrão de leitura de um layout, Normalmente você lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. Isso como um livro ou qualquer coisa no nosso padrão, ocidental. Só, por exemplo, se você for fazer um site árabe, aí, obviamente, o padrão é de cima para baixo, mas da direita para a esquerda. Tudo bem? Então, beleza. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Criar aquela estrutura básica, que vai permitir que a gente faça o nosso site, e aí a gente começa pelo topo aqui, fazendo esse topo funcionar. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, aqui no meu editor de texto eu tenho só a pasta do projeto sem nenhum arquivo. Então, ó, puxando a pasta aqui para você, não tem nada aqui. Vamos criar agora o nosso primeiro arquivo, que vai ser, na verdade, o arquivo index.html. Então, criamos o arquivo index.html, que é a página principal do nosso site, tudo bem? Do nosso layout. Criada ela, eu já tenho aqui, ó, puxar a página novamente, eu tenho aqui o arquivo criado. E eu consigo abrir esse arquivo no navegador, ou dando 2 cliques nele, ou simplesmente, por exemplo, ó, abrindo o navegador aqui, abrir a pasta e eu seguro no arquivo e eu arrasto até dentro do navegador. E aí ele vai abrir o meu arquivo, tudo bem? Lembrando que, ó, fica um file antes dos arquivos.
Então, como vocês já sabem, né, isso quer dizer que o arquivo foi aberto diretamente no navegador. Em sites dinâmicos, mais para frente, quando a gente começar no PHP e tudo mais, você não vai mais abrir dessa forma, porque dessa forma o PHP ele não vai ser rodado, tá? E aí mais para frente eu explico mais o porquê, como funciona, etc. Tá bom? Vamos lá. Aberto o meu site aqui, ele está em branco, obviamente, porque não tem nada nele, né? Então vamos começar aqui digitando os nossos códigos iniciais. Então a gente põe a tag HTML. Dentro aqui da tag HTML, a gente vai botar duas tags. A tag head, que vai ter informações de cabeçalho do nosso site, as propriedades internas, né, do nosso site, e o body, que é onde realmente a gente vai botar o nosso site, o corpo, né, do nosso site. Certo? Beleza. Aqui no head, deixa eu só dar um espacinho para você visualizar melhor, né? Aqui no head a gente vai botar inicialmente dois tipos de informações. Primeiro, o meta, então meta charset UTF-8, 8. Depois um outro meta que vai transformar o site em responsivo. Então, meta, no caso name, viewport, content, e em content você vai botar largura, né, width, igual a device-width, vírgula, user scalable, né, igual a 0. Isso quer dizer basicamente que a largura do meu site vai ter a largura do meu dispositivo que eu estou acessando, quer seja um monitor, quer seja um celular, um tablet, etc. Tá? E também o zoom vai ser 0. Ou seja, não tem como o cara ficar dando zoom lá no meu site. Porque se o meu site é responsivo, ele automaticamente vai se adaptar ao celular ou ao tablet. Então eu não preciso ficar dando zoom. Tá bom? Beleza. As duas informações iniciais botadas aqui. Depois, obviamente, eu posso botar um title, que é o título do meu site, né? E aí vamos botar Med Center, que é o nome do template, né, que a gente vai fazer. Tá? Então, informações iniciais botadas, se eu vim aqui no navegador, atualizar a tela, nada muda, né, visualmente falando, simplesmente o título aparece aqui, mas nada demais. Beleza. Vamos agora inserir um arquivo CSS para que a gente consiga criar a estrutura do nosso site e botar o CSS para funcionar. Tudo bem? Então, ó, vamos criar aqui no nosso projeto uma pastinha e vamos chamar essa pasta de Assets, com 2 S. Então, não é obrigatório que você crie essa pasta, tudo bem? Mas é recomendável que você separe, por exemplo, os arquivos CSS nos seus locais, os arquivos JavaScript nos seus locais, as imagens nos seus locais, para ficar tudo organizado, tudo bem? Então, dentro da pasta Assets, é a pasta que vai ter esses tipos de mídia, CSS, JavaScript, imagens, etc. Então, vamos criar uma outra pasta dentro dela, chamada CSS, tá? Bem como uma outra pasta dentro dela também, chamada Images, e uma outra pasta chamada JS, que aqui vai ficar os arquivos CSS, aqui vai ficar as imagens e aqui vai ficar os nossos JavaScripts. Tudo bem? Perfeito. Vamos criar agora um arquivo CSS. Então, novo arquivo. E você pode chamar do que você quiser. Normalmente se chama ou de template.css ou de style.css. Vamos chamar aqui, por exemplo, de template.css. Tudo bem? Salvamos o arquivo, está aqui ele, e ele está dentro aqui, ó, da pasta CSS, que está dentro da pasta Assets. Certo? Maravilha. Vamos agora puxar esse arquivo CSS dentro do nosso HTML. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó, dentro da tag head e a gente põe link hell style sheet type text /css href e aí a gente põe o caminho até o CSS. Por exemplo, ele vai entrar na pasta assets /
pasta CSS barra arquivo template.css. Tudo bem? Então, ele vai carregar aqui o meu arquivo CSS. Como é que eu sei que ele está funcionando? Vamos fazer um CSS básico aqui, por exemplo, no body, a gente vai botar um background color vermelho. Então, FF0000. Isso aqui é vermelho, tá? Então, ó, ao atualizar aqui, automaticamente meu site fica com um fundo vermelho. Deve ter até doído na sua vista aí, né? Então, deixa eu voltar para cá logo. Então, como é que uma dica para você desenvolver os seus sites, que é o seguinte: sempre atualiza quando você fizer modificações de CSS, etc. Sempre atualize o seu site com Ctrl F5, porque às vezes o próprio navegador ele grava, né, em cache, em histórico, enfim, o seu arquivo CSS. E aí às vezes você faz alguma modificação aqui, quando vem aqui que atualiza a página, ele não faz, enfim, aquela modificação não acontece. Então, normalmente isso é só cache. É só você renovar o cache que aí fica tudo ok. Para fazer isso, é só apertar Ctrl F5 lá no navegador, que aí ele sempre vai forçar o recarregamento dos seus arquivos, tá bom? Só uma dica extra aqui no caso, tá? Então vamos tirar esse fundo vermelho aqui. Isso já quer dizer, né, que está funcionando o nosso CSS aqui dentro. Maravilha. Então, o próximo passo, depois de criar essa estrutura básica inicial, é a gente começar o desenvolvimento do nosso site. E olha lá, segundo o nosso layout aqui, a gente tem uma área branca, né, que ela tem mais ou menos 120 pixels. E dentro dessa área branca, a gente tem a logo, né, do nosso site e uns menus aqui. Então vamos fazer passo a passo, né? Vamos lá. Essa área branca inteira aqui, a gente vai usar, isso daqui é o cabeçalho do nosso site, né? Então a gente vai usar a nossa tag semântica header. Então, dentro da tag, tudo que tiver dentro da tag header vai fazer parte, né, do nosso layout de cabeçalho. Então, maravilha. Temos aqui a tag header. Se eu botar 3 pontinhos aqui, por exemplo, salvei, vou abrir aqui o navegador e atualizar, ó. Tá aqui os meus 3 pontinhos, tá? Só para tudo encostar o layout, porque o nosso layout aqui, ó, ele tem imagens que encostam num canto, no outro. Então, para fazer isso, vamos vir aqui no CSS, em body mesmo, e a gente vai botar margin 0, padding 0. Isso daqui tira, né, toda a margem padrão que o navegador põe. E aí, ó, se eu atualizar aqui, meus 3 pontos eles colam aqui do lado, tá bom? Isso indica que não tem mais margem, que aí eu consigo botar layouts que vão de ponta a ponta da minha página, tá bom? Vamos continuar. Então, dentro do header aqui, ele tem por padrão o fundo branco, né? Então, como o nosso próprio site já tem por padrão o fundo branco, não precisa você dizer que tem o fundo branco, tá? Se quiser, você pode fazer isso, mas não é obrigatório, já que branco e branco fica branco, né? Beleza. Então, ó, o próximo passo aqui é a gente fazer com que exista uma área específica aqui, ó. E essa área, ela tá no meio do meu site, né? No caso, no meio da tela aqui. Tudo bem? Então, ó, a forma mais fácil de medir essa largura aqui é vindo em itens que eu consigo ver as duas bordas. Como, por exemplo, ó, todo o site ele está obedecendo uma limitação aqui. Então, de um lado e do outro, né? Então, vamos seguir essa limitação também. E a melhor forma seria com esses caras aqui, ó. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente tem espaço aqui. Então, ó, vou pegar desse lado e vou vir até aqui para a gente medir quantos pixels tem. Então, 990 pixels de largura, tudo bem? Então, com o Photoshop eu consigo medir dessa forma. Existem, claro, outras ferramentas. Existe o GIMP, que também faz esses tipos de medidas, cortes e tudo mais, tá? Então, 990 pixels de largura. Isso é a mesma largura que eu vou ter aqui em cima, tudo bem? Então, eu só diminui um pouquinho o zoom para você visualizar melhor. Então, a gente vai criar agora, dentro do header, uma div class
E essa div, normalmente você pode botar um nome padrão para ela, porque aí durante todo o seu site, onde você quiser que tenha esse mesmo tamanho, né, de div normal, do conteúdo, você põe essa mesma classe que ele automaticamente vai funcionar. Então, normalmente se põe o nome de container, tá? E aí eu vou botar 3 pontinhos aqui, por exemplo, e a gente vai pegar essa classe container e vai botar aqui propriedades nela. Então, ponto container para entrar em classe, né, com ponto. Se fosse um ID, seria jogo da velha container. Se fosse uma tag, seria só container, tá? Então, ó, no container aqui, largura 290 pixels. E também existe, né, a questão que ele tem que ficar no meio. Para a gente ver onde é que ele está, vamos botar, por exemplo, uma largura de 100 pixels e vamos pintar de vermelho. Então, fazendo isso, ó, quando eu atualizar, eu consigo ver onde é que está. Então, ó, a gente já vê que está aqui do lado esquerdo, por padrão, né? E a gente tem que agora botar ele no meio da nossa tela. Existem algumas formas de fazer isso. Duas, basicamente, seriam as principais. Como o nosso site vai ser feito usando Flexbox, então a gente vai usar as recomendações que o Flexbox usa para fazer esse tipo de procedimento, que é, no caso aqui, pegar uma div e botar ela no meio da tela. Tudo bem? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos vir aqui no header, a gente vai precisar botar uma propriedade no header, que vai ser display flex, certo? Só de fazer isso, atualizando a tela aqui, nada vai mudar, tá? Porque eu preciso agora no container dizer, ou no container, ou aqui no próprio header, na verdade, dizer agora o tipo de orientação que vai ser feita. Então, ó, por exemplo, eu vou botar justify content center, certo? Então, ó, automaticamente vai ficar no meio aqui, desde que, claro, tem uma largura, né? Se eu não botar largura, ele vai ficar de ponta a ponta da tela. Mas como ele tem largura, então no header eu disse que a gente vai usar flex e que justify content no meio da tela. Tudo bem? Beleza. Então, fizemos aqui o processo inicial. Vamos agora fazer o conteúdo dentro dessa div aqui de container, tá bom? Então, ó, eu vou manter aqui a altura e o background só para a gente visualizar onde é que tá, mas depois a gente vai tirar, tá? Porque o container ele pode ter até largura, mas altura não, muito menos fundo. Então, ó, dentro de container a gente vai ter que botar aqui duas áreas, uma área para a nossa logo e outra área para o menu, né? Então, vamos fazer essa separação, essa divisão de áreas aqui. Então, ó, div class. E aí eu posso botar aqui duas divs, div class, div class. Tá? Uma vai ser responsável pela logomarca do meu layout, então a gente pode botar aqui, por exemplo, logo, e outra vai ser responsável pelo menu. Então eu posso botar aqui menu. E aí dentro aqui de menu é que eu vou usar a tag nav, mas agora não, muita calma nessa hora. Então, ó, temos aqui as nossas duas divs, vamos botar aqui uma coloração nela, ou coisa do tipo, então logo e menu. Então dentro delas aqui eu vou botar 3 pontinhos para a gente conseguir visualizar onde é que elas estão, tá? Então se eu atualizar agora, tá uma div aqui e uma div aqui, tá? Se eu botar automaticamente o container com display flex, então o conteúdo dele vai ser disposto, né, usando o flex. Então, automaticamente, ó, vai ficar um ao lado do outro. E agora, para eu conseguir botar um conteúdo de um lado e o outro conteúdo do outro, é muito fácil. É só eu botar aqui, ó, justify content e space between, que aí automaticamente vai ficar, ó, um do lado e o outro do outro aqui. E aí, automaticamente, né, quando os conteúdos forem aumentando, eles vão aumentando gradativamente juntos, tá bom? Beleza. Então, fiz esse processo inicial. Vamos agora inserir, por exemplo, a logo do meu site, né? A logo do meu site aqui.
Então eu tenho aqui a logo já cortada, então ó, vamos puxar aqui o nosso projeto, né? Vou entrar em Assets, Images, e eu vou puxar aqui a minha logo. Então ó, só abrir aqui para você visualizar, tá aqui a logo cortada, tá? Então a gente vai usar ela para inserir aqui no nosso projeto. Então vamos lá. No HTML, nós vamos aqui botar dentro de logo um A, que é um link, né? Normalmente quando a gente clica na logo, ele vai para a página inicial. E dentro aqui, a tag img, né? Então, aqui na tag img, a gente vai botar assets barra images barra logo.png, né? Que é a minha imagem. Tudo bem? Atualizando, tá aqui, ó, a logo, tudo bonitinho, certo? Você pode, claro, ajeitar o tamanho dela, caso você queira, aumentar, diminuir, etc. Mas agora, por enquanto, a gente vai organizar ela, ou seja, a gente vai botar ela no local correto, que não é aqui, né? Ela tem que estar alinhada no meio aqui do nosso espaço que a gente tem para o topo. E é agora onde a gente vai ver realmente qual é o espaço do topo que a gente tem. Então, ó, 120 pixels é o espaço que a gente tem do topo. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou tirar aqui, daqui, os 100 pixels, né, daqui do container, tirar também não, vou deixar por enquanto aqui o background, mas tirei os pixels daqui, tá? E em logo, no caso, em logo e em menu a gente vai fazer esse processo, né? Mas, aqui no nosso container, a gente vai botar aqui, na verdade, em header. A gente vai definir o tamanho, né, de header. Então, aqui em header, vamos botar uma altura 120 pixels, tá bom? Então, a altura de 120 pixels para header, automaticamente aumentou só um pouquinho aqui, claro. E agora vamos botar esse Media Center no meio. Para fazer isso, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro aqui na nossa classe logo, né, botar um background só para a gente ver onde é que está ele, tá bom? Só para você ter uma noção de onde é que está essa div. Então, por exemplo, vamos botar um verde aqui, 00FF00, é verde, tá? Então, atualizando, olha lá, o verde. Então a gente já sabe que a área tá certinha aqui, bonitinha, maravilha. O que é que a gente tem que fazer agora? Pegar o conteúdo de dentro dessa div logo e alinhar o conteúdo aqui no meio, né? Que no caso o conteúdo é essa galera aqui, essa imagem, com o link. Então, para fazer isso, a gente vai display flex, né? Automaticamente ele vai ser tratado, o conteúdo dentro de logo vai ser tratado como flex, e aí a gente faz o seguinte, por padrão, o flex direction vai ser row, né? Então, para ajeitar, a gente vai fazer o seguinte, ó, align tracinho itens, que aí a gente vai organizar, né, os itens no contrário da direção padrão, center, e aí olha o que acontece. Automaticamente a minha logo fica aqui no meio. E aí eu posso remover aqui, se eu quiser, esse background. Ó. E aí tá no meio aqui a minha logo. Tá bom? Então, se eu quiser também, eu posso remover esse background vermelho de container. E olha lá. Minha logo tá no local certinho agora. Agora a gente vai tratar do menu. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai construir o nosso menu bonitinho aqui, junto, né, da nossa logo, que a gente já posicionou ela, e terminar o nosso header. Vamos lá.